Amém, irmãos, a paz do Senhor. Nessa noite de hoje, nós vamos mais uma vez estar tendo um momento de palavra, de pregação, um momento de reverência ao Senhor, e nós vamos clamar pelas nações, né? Nós vamos clamar por essas vidas que estão sendo dizimadas sem encontrarem com Cristo, e muitos morrendo por causa de Cristo. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Eu falei com vocês que a minha família faz parte desse ministério também. E hoje eu perguntei para minha filha, a Melissa, se ela queria participar conosco, se ela queria fazer uma oração. E ela falou que sim, só que ela não vai aparecer, vocês ainda não a verão, mas quem sabe uma próxima vez. Mas ela está aqui comigo e ela vai interceder junto conosco e ela vai fazer essa oração inicial. Então, eu queria que você curvasse a sua cabeça, que você prestasse atenção naquilo que nós vamos falar com Deus aqui, do que Deus vai falar conosco, né, nesta noite de hoje. E eu creio que Ele falará de maneira maravilhosa aos nossos corações. Amém? Deus, obrigado por esse dia de misericórdia para nós. Deus, obrigado por estar abençoando cada dia mais essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Por favor, Deus, cuide delas que estão assistindo, abençoe elas, abençoe as pessoas que estão passando necessidades, que estão precisando de ajuda. Por favor, Deus, abre olhares das pessoas, para elas verem que você é o Senhor Jesus, que você é o nosso Salvador. Por favor, Deus, cuide de cada um desse mundo, desse planeta, que estão precisando de ajuda, que estão precisando de necessidades. Por favor, Deus, cuide de cada família das pessoas, faça que ela cresça cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Melissa. Deus te abençoe. Irmãos, como a gente já vem falando algumas semanas atrás, antes de entrar na próxima nação, eu queria desejar a todos um Feliz Natal, que passou agora dia 25. Acredito que foi um Natal de bênção para todos vocês. E, infelizmente, no próprio Portas Abertas, o canal Portas Abertas, o site, ele divulgou que 11 pessoas foram mortas num ataque onde muçulmanos, islamitas, eles atacaram um grupo de cristãos que com certeza iriam comemorar o Natal e estavam ali reunidos para poder louvar e agradecer o nome do nosso Deus. E, infelizmente, 11 pessoas vieram a falecer, serem mortos. Ainda não se sabe, eu não procurei mais informações para saber se esse número aumentou, mas é uma notícia não tão boa quanto nós queríamos. Mas eu acredito que o Senhor Jesus esteja consolando, os corações desses que se foram, que perderam seus entes queridos, por esses que se foram. Mas eu acredito também que esses que morreram pelo nome de Cristo estão no Senhor, estão salvos em Cristo, estão com Ele agora nos braços do Pai, e nós estamos intercedendo por essas vidas. E queria que você estivesse pensando também a esse respeito, estivesse se prontificando a se ajoelhar, a clamar por essas nações. Amém? Nós estamos essa semana na terceira nação, que é a Somália, a população de 15,6 milhões de pessoas naquele lugar. Cristãos, algumas centenas somente. Mas glória a Deus por esses que estão lá, que são remanescentes que estão nesse lugar, que Deus tem se levantado, são remanescentes que não têm se prostrado e têm, sim, se prostrado diante do Deus vivo somente. E eu creio que por esses Deus pode revolucionar essa nação, Deus pode fazer algo de novo nesse lugar. Eu comecei a estudar sobre a Somália e sobre esse povo somali, o quanto que eles sofreram, o quanto que as nações europeias, as nações queriam tantas
com a sua suposta ajuda, colocavam armas em suas mãos, guerrilheiros um contra o outro, né? Facções umas contra as outras. Então assim, eu coloquei no nosso canal do Facebook também, se você quiser nos acompanhar pelo Facebook, né, você vai ver lá que eu coloquei alguns vídeos que contam histórias sobre essa nação, como que ela sofreu e tem sofrido até hoje. É uma nação nova, tem 50, 60, no máximo 70 anos de idade, como uma nação única, unificada ali, mas mesmo assim há divisões, há uma guerra civil entre eles mesmos, né, entre os seus próprios povos ali, né, seus irmãos, eles se dividem, eles se difundem. Então assim, é bem complicado, porque nós temos que orar por isso, para que essa nação se una em Jesus, que ela se una no Senhor, para podermos, né, o Senhor poder fazer uma obra naquele lugar, lançar por terra o islamismo, que tem sido uma religião que tem levado eles para o engano, né, que eles têm aí levado guerrilhas para a visão desse povo tem sido de matar, né, em nome teoricamente do seu Deus, né? Então assim, é muito complicado, né? O seu governo é a república parlamentarista e o líder é Mohamed Abdullahi Mohamed. Então, irmãos, nós como cristãos, nós temos que estar tentando de todas as formas, né, estar orando, né, para que os nossos irmãos, os nossos cristãos somalis, né, para que eles tenham, eles precisam esconder a sua fé. A princípio é isso, né? Então nós temos que orar para que Deus dê perseverança a eles, para que eles permaneçam seguros, né? Nós temos que orar para que eles tenham oportunidade de discipulado, né, para esses irmãos que eles estão isolados nesse lugar, né? Então assim, é bem complicada a situação deles. Eles não podem simplesmente colocar a sua vontade de adoração, né? Eles não podem simplesmente falar de Cristo como nós podemos falar. Eu creio que nesse Natal muitas pessoas tiveram um Natal maravilhoso, uma ceia gostosa, passaram na igreja, tiveram momentos com seus familiares, com entes queridos, né? De repente ali Deus derramou de maneira tremenda e sem risco nenhum de sermos atacados, mas eles lá não podem, eles lá não têm esse direito. Então eu quero te clamar, né? Eu quero te chamar para que nós venhamos clamar ao Senhor por esses povos, né? Então, em nome de Jesus, que Deus esteja agindo nesses militantes islâmicos, né? Al-Shabaab, né? Que é chamado o nome da guerrilha desses militantes que tanto têm sido terroristas, têm sido perigosos, não somente para os cristãos, mas para toda a nação deles lá da Somália. Amém? Que o Senhor esteja te abençoando e nesta noite nós vamos ter um momento aqui, uma palavra tremenda e eu quero te convidar a continuar comigo. Amém? A paz seja com vocês e nós já estaremos iniciando a nossa palavra de hoje. Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar nossa palavra de hoje. Irmãos, como eu estava falando com vocês da Somália, estávamos ali dizendo sobre as suas dificuldades. E hoje nós vamos entrar numa palavra que fala que é o seguinte, como título: a seara é realmente grande. A seara é grande. Vamos à nossa leitura? Amém? Nós vamos ler aqui em Atos 9,15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Essa passagem aqui é uma continuação da primeira pregação que eu já tinha ministrado a vocês. E está falando sobre a vida de Paulo, onde Paulo, né, Deus tinha falado com Ananias, o Senhor falou a ele: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Ananias estava com medo. Ananias estava achando que Saulo
ainda era Saulo, mas Saulo já era Paulo, transformado, já era um homem já com o coração já quebrantado diante do Senhor, com arrependimento de suas ações, porque ele viu que ele estava tendo atitudes erradas, porque o Senhor apareceu para ele, uma grande luz o cercou a caminho de Damasco, como foi pregado na passagem anterior, né, na pregação anterior, e ali ele caiu em rosto em terra, ficou cego, e eles os levaram. Enquanto ele estava ali em jejum, estava ali meditando, estava ali preocupado, estava ali analisando o que ele tinha feito, as ações que ele estava fazendo diante do Senhor, e o que ele deveria fazer dali para frente. Então ele estava aguardando que o Senhor se mostrasse a ele, e o Senhor mandou Ananias ir lá. E o Senhor falou dessa forma com Ananias, que é uma forma tremenda e maravilhosa, né? Esse é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, o Senhor, ele quer te levar diante dos gentios, diante dos reis. O Senhor quer te levar diante de povos, como era o povo de Israel. O Senhor quer te levantar lá na Somália, lá no Afeganistão, lá na Coreia do Norte, como nós já oramos por essas 3 nações que nós estamos agora orando. O Senhor quer te levar pelos 4 cantos da sua cidade, pelos 4 cantos do seu bairro, pelos 4 cantos do Brasil. O Senhor quer te levar aonde você estiver para falar com gentios e com líderes, com os reis, com o seu empregador, com o seu chefe, né, com o seu professor da faculdade ou do colégio, né, do colégio técnico, seja do juvenil, seja do infantil. Não interessa, o Senhor quer abrir a sua boca para que você fale do Senhor para as pessoas. E o Senhor quer mostrar, né, quer te levar perante esse povo, e ele vai te honrar. Só que tem um detalhe: mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Interessante essa palavra. Por que o Senhor fala que ele tem que sofrer pelo nome? A palavra do Senhor fala que quando o próprio Paulo estava na prisão, né, e ele começou a cantar, e ali eles viram, né, eles foram açoitados pelo nome de Cristo. Ele se achou digno, ele glorificava o Senhor porque o Senhor o achou digno de sofrer açoites pelo nome dele. Mas aí você fala, mas por que a gente tem que sofrer tanto? A partir do momento que você está em Cristo, você está confrontando o mundo. Ou você está em Deus, ou você não está em Deus. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Não tem meio termo, é sim, sim, não, não. O proceder disso é maligno. Então, ou você é, ou você não é. E o detalhe é o seguinte, irmãos. A cruz, ela confronta. A cruz, ela confronta o ser humano. Ela confronta as atitudes, a fala, o ser, a forma de agir. Quando você vem e fala, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque Jesus está voltando e você pode ficar. Quando você fala com a pessoa para ela se arrepender daquilo que ela faz, e a sua grande maioria das pessoas não querem se arrepender porque acham que estão totalmente corretos diante de Deus. Eles acham que estão totalmente corretos e acham que suas atitudes são todas perfeitas. Ah, mas eu sei que eu não sou perfeito, mas a gente fala uma coisa, mas a gente tenta viver outra. A gente age de uma outra forma. Principalmente se é uma pessoa muito bem vista na sociedade, se é uma pessoa que não tem problema com a bebida, né? Uma pessoa que não tem problema com fumo, uma pessoa que não tem problema com nenhuma droga, seja lícita ou ilícita. Hoje não é nem chamada mais de ilícita, é droga recreativa que é falado, mas ninguém fala que essa droga recreativa, porque quando você fala recreativa, é uma palavra boa, é uma palavra agradável de se ouvir, e a pessoa começa a mexer com aquilo, mas o final dele é sempre as casas de recuperação. Isso se houver esperança para ele ainda. Isso se ele estiver vivo. Ou então ele vai estar morto, ou então ele vai estar numa vala, ou a droga vai matá-lo, ou a droga vai consumir o seu corpo todo, e aquela bela pessoa vai ir embora, toda a sua aparência, toda a sua saúde com a droga, ou então
os próprios traficantes vão matá-la, vão acabar com a sua vida por algum problema, seja débito ou seu envolvimento foi muito grande com o tráfico em si, e eles acabaram por si só acontecendo alguma coisa, alguma cilada, e essas pessoas vão embora. As pessoas são mortas. Da mesma maneira que estão sendo mortos em outros lugares. No Brasil se prega muito o evangelho e as pessoas se acham muito certas. Aquelas que trabalham, que vivem a sua vida familiar. Eu não traio minha esposa, eu não falo palavrão, eu trabalho todo dia, eu não roubo, eu ensino os meus filhos como ser bem diante da sociedade. E ali a pessoa acha que ela é perfeita. Ela acha que ela não precisa de arrependimento. Ela acha que não precisa de Deus. Amém, irmãos? Explanação. O que é um instrumento? Né? Ali em cima foi falar sobre isso. O que é um instrumento? Aí eu fui olhar lá no vocabulário. Objeto simples ou constituído por várias peças que servem para executar um trabalho. Somos instrumentos de Deus, criados à sua imagem e semelhança para adorá-lo e para executar a sua obra. Nós temos executado a obra do Senhor? Aí eu te pergunto, meu irmão. Nós temos feito o ID do Senhor? Nós temos saído da nossa zona de conforto? Temos deixado de achar que estamos totalmente certos diante de Deus e estamos executando o trabalho que o Senhor quer que nós façamos? Apregoar, clamar, orar, interceder. Não quero julgar ninguém, não sou melhor do que ninguém. Deus está falando isso comigo primeiro. E eu sempre vou falar isso aqui. Mas Paulo também falou uma coisa. Por acaso sou vosso inimigo porque vos fala a verdade? Quando ele foi instruir, quando ele foi chamar a atenção, alguns irmãos não recebiam sua palavra. Por acaso sou vosso inimigo? Mas a verdade é essa, irmãos. Temos que procurar sermos vasos de honra na casa do Senhor. Nós temos que procurar ser vasos de honra, porque a Bíblia fala que há vasos de honra e há vasos de desonra. E nós temos que procurar sermos vasos de honra na casa do Senhor. Escolhido. O que é um escolhido? Verbo transitivo direto, manifestar preferência por alguém ou algo. Verbo transitivo indireto e bitransitivo, fazer opção entre duas ou mais pessoas ou coisas. Fomos escolhidos por Deus, irmãos. Ele optou por você, ele preferiu você desde o ventre de sua mãe. E mesmo que você ande por caminhos da sua escolha, pois ele lhe dá o livre-arbítrio, ele não vai te invadir. Ele não vai. A Bíblia fala que ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a sua porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A palavra do Senhor fala, mostra que ele não invade as nossas vidas. Ele tem cuidado de nós, mesmo que a gente não esteja preocupado com ele, ele se preocupa conosco. Ele tem cuidado de nós, para que se cumpram as promessas dele em nossas vidas. Você tem promessas, irmãos. Basta você correr para que você esteja preparado. Teve uma vez que minha filha fez um questionamento comigo. Ela chegou assim e falou assim, tinha um pessoal cantando e ela falou assim, fulano canta mais do que essa pessoa. Eu falei, amém, realmente fulano canta mais do que essa pessoa. Mas aí eu falei assim, mas há uma grande diferença. Qual é a sua disponibilidade? Qual é a sua disponibilidade? Aí ela, não entendi. Eu falei, o que adianta a pessoa cantar maravilhosamente se o coração dela não está entregue em fazer a obra de Deus com amor, com carinho, colocando toda a sua disponibilidade, né? Todo o seu potencial para o Senhor. Muitas das vezes, pessoas que tocam muito, tocam bateria, tocam guitarra, né? Tocam instrumentos musicais, ou às vezes até pregam muito, né? Que são ministérios dentro da igreja que aparecem demais, né? A pessoa é vista, e a pessoa tem que tomar cuidado, com a honra e a glória é do Senhor. Só que isso muitas das vezes, sobe a sua cabeça, muitas das vezes isso ilude essas pessoas, e muitas das vezes eles falam, eu acho que eu não vou hoje não,
e a igreja está lá precisando dos seus dons e ele está enterrando, ou ele está barganhando, né? O pessoal falou demais comigo, semana não vou não, estão acostumando demais com a minha voz, e aí vai, picuinhas, né? Mediocridades que vão atrapalhando. Satanás aproveita desse ego grande do homem. Então esteja disponível, porque ele preferiu a você, ele optou por você. Caminho. Provérbios 14, 12, 16, 25 fala assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. São os caminhos da morte. Então, ou seja, né, os caminhos que parecem ser direitos para nós, irmãos, tudo aquilo que você pensa que está correto na sua vida, faça uma autoanálise. Será que os meus caminhos, as minhas atitudes, o foco da minha vida, aquilo que eu estou despendiando de tempo, será que são caminhos realmente direitos ao Senhor? Ou será que são caminhos de morte? Presta atenção nisso que eu te falei mesmo. Escolha. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6,12. Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então, irmãos, o Senhor te dá liberdade para você escolher as suas atitudes. Basta você saber, você focar. O meu alvo é Cristo, para que você não venha pecar, porque nem tudo convém. Amém? Irmãos, quanto deve sofrer pelo meu nome? Isso ficou na minha cabeça, ficou martelando, né? O quanto estamos sofrendo pelo amor de Cristo? Será que estamos realmente sofrendo algo? Nós, como igreja brasileira, será que estamos sofrendo algo? Às vezes a gente sofre um bullying, né? Sabemos que qualquer tipo de perseguição é digno de louvor. Toda perseguição é digna de louvor. Adoração ao nosso rei, né? Desde um simples apelido, um bullying, um afastamento social. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida. Se você tem passado, né, sobre algo desse tipo. Em qualquer idade e local que for. Né? Se você estiver firme com Jesus Cristo, glórias a Deus. Só que a igreja brasileira, ela sofre uma pressão, ela não sofre uma pressão social. E confronto de fé também, a ponto de sofrer perdas, torturas e morte. É esse o nosso foco. Nós temos que sempre lembrar, irmãos, que glórias a Deus se nós sofremos algum bullying, alguma perseguição no colégio, algum afastamento social, né? Às vezes a pessoa do trabalho, igual no meu caso, às vezes o pessoal chama, às vezes você fica assim, poxa, será que eu vou, será que eu não vou, né? Ninguém me falou nada, e você às vezes fica deslocado. Glória a Deus por isso, porque você está ali honrando, você não quer se juntar em roda de escarnecedores, você não quer ali se vender, você não quer ali pecar, porque muitas das vezes os assuntos ali são pesados, não são para nós, né? Então, muitas das vezes você tem passado por isso, e glórias a Deus por isso, mas a gente não passa nem um pouco o que os nossos irmãos estão passando, irmãos. Não passa. Perdas de terreno. Agora na Índia, eu vi hoje uma reportagem do Portos Abertos também, falando que na Índia toda a colheita, só porque eram cristãos, toda a colheita foi queimada, irmãos. Toda a colheita foi queimada. Imagina só, você ali lavrar a sua terra, né? Aguardar o tempo correto para poder fazer a colheita, às vezes para poder vender, para poder se alimentar, e de repente vem pessoas, né? Pessoas que precisam de Cristo, pessoas que nós temos que amá-las. A palavra do Senhor fala que se você amar o seu próximo, que valor que tem? Você tem que amar os seus inimigos. E mesmo assim é complicado, porque é difícil de você passar por essas situações, você passar fome, né? Você passar perdas, você passar torturas e morte, e ver pessoas morrendo, ou até mesmo você quase perder a sua vida, ou até pessoas que têm perdido a vida por Cristo. Isso tem nos afastado de uma fé cristã genuína, de seguir o alvo que é Cristo Jesus. Não são todos, é o que eu tenho falado, não são todos, mas a nossa grande maioria não tem se dedicado,
da maneira como precisamos dedicar. No Brasil, como todo brasileiro que somos e sabemos disso, nossas casas não são invadidas, nossos filhos não são sequestrados, não somos torturados e ou mortos pelo nome de Jesus Cristo, por sermos cristãos, pequenos cristos. Como igreja brasileira, livre para expressar a nossa devoção e adoração a Jesus, o nosso Rei, temos que estar atentos, pois muitos dormem. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 1 Coríntios 11:30. Muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Essa passagem fala de pessoas que tomam do ato ali, do momento da ceia, sem prestarem atenção nas suas vidas, de como tem vivido, né? Muitos que dormem. Quanto tempo eu fiquei dormindo? Eu fiquei dormindo muito tempo. Quanto tempo, talvez, irmão, você que está aí do outro lado, você que está me vendo nas redes sociais, você que de alguma maneira esse vídeo vai chegar até você e você está hoje ouvindo essa palavra. Quantas vezes você esteve dormindo ou ainda está? É Deus falando contigo. É Deus usando por todo mundo para chegar até você, para que você se torne um intercessor, para que você se torne um intercessor da sua igreja, da sua casa, dos seus vizinhos, da sua família, dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus inimigos. Intercessor dos nossos irmãos que estão sofrendo por Cristo nesses países que são extremos na perseguição, nos inimigos que estão de forma extrema perseguindo a igreja de Cristo nesses países. Nosso dever como igreja de Cristo é interceder, irmãos, é orar, é juntar forças espirituais e materiais para fortalecer o nosso corpo. Aqueles irmãos que estão largando as suas vidas, aqueles irmãos que estão largando as suas vidas, seus trabalhos, ingressando em um caminho de fé, para poder apregoar as nações, onde o evangelho é escasso, ou ainda não foi apregoado a palavra do Senhor. E também por aqueles que estão sendo alcançados por Cristo, largando o engano e se rendendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo com seus riscos eminentes de perseguição e de morte. Irmãos, nós temos que clamar por eles. Já sabemos e volto a repetir, irmãos, que nesses países onde nossos irmãos são perseguidos, eles precisam de alimento, precisam de cobertores, roupas, bíblias, remédios, pessoas capacitadas em música, dança, culinária, pedagogia, psicologia, enfermagem, medicina e qualquer outra área que venha agregar valor na obra do Senhor. Qualquer dom que você tiver, irmão, são dons, não os enterrem. Pelo contrário, multiplique eles. Se você é excelente numa coisa e é somente bom em outra, some, não faça só o que você é excelente. As pessoas precisam, essas pessoas precisam. E eu creio que o Senhor pode nos levantar para ir para esses lugares. Eu creio que Deus pode levantar irmãos e irmãs, pessoas tementes ao Senhor, que vão investir nesta obra, financeiramente mesmo falando. Vão comprar bíblias, né? Vão comprar roupa, vão comprar cobertores, vão enviar remédios. Eu creio que pessoas vão abrir mão de sua vida material, de sua vida de conquistas e sempre querendo mais, para poder ir lá e falar do Senhor Jesus para essas pessoas, falar do amor de Cristo, chegar lá e dar simplesmente um copo d'água. A palavra do Senhor fala que aquele que dá um copo d'água a um ungido de Deus, a um homem do Senhor, ele será muito abençoado. Ou seja, o Senhor precisa de pessoas que se dediquem e queiram usar seus dons para o reino de Cristo, para amar o próximo e usar seus dons para alcançar e acolher vidas. São várias áreas de trabalho que podem se tornar ministérios importantíssimos na obra do Senhor. Se não podemos ir, podemos interceder.
Podemos orar, podemos aconselhar e divulgar às igrejas, aos pastores, aos ministérios, aos irmãos e juntos começarmos uma união de irmãos que intercedam por esta causa de nossos irmãos perseguidos. Não se feche a esse chamado. Não se feche. Devemos todos juntos buscarmos em oração, interceder por estes que tanto são afligidos e mortos, sofrendo de fome, frio, sede e torturas pelo nome de Cristo. Em Romanos 10, fala assim a partir do 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, como gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Essa palavra, irmão, fala ao povo que precisa ouvir a palavra para que creiam e se convertam, tanto quanto a nós que já somos salvos em Cristo Jesus, que precisam ir, que precisam escutar essa palavra e levá-la, e não repreendê-la, não lançá-la por terra. A palavra do Senhor fala, não sejais somente ouvintes, mas praticante da palavra do Senhor. Romanos 11 continua assim a partir do 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, e derrubaram os seus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Você quer ser um remanescente? Você quer ser um remanescente? Então temos que nos voltar ao Senhor e ouvir a sua voz, e não sermos como o povo de Israel, rebelde e contradizente. Ele precisa de nós, irmãos. E se nós não falarmos, as pedras falarão. Ele usará as pedras, irmão. Ele usou um animal para falar com o profeta. Um jumento. Não estás vendo o anjo ali com a espada de fogo para poder te matar? Por acaso eu não tenho te servido há tanto tempo, ainda me tratas assim? Essa é a palavra do Senhor para nós. Irmãos, estamos cegos? Ou nós vamos ver como águias no mundo espiritual e clamar e guerrear por esses irmãos no Brasil e no mundo que estão sendo perseguidos? Pessoas que ainda não se converteram e que precisam da graça de Jesus para serem salvas. João 4:30, 38 ao 38. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer?
Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Oh, glória a Deus! Você quer ser forte em sua fé? Em sua vida cristã com Deus? Então se alimente de uma forma espiritual, pois o que fortalece o corpo humano é a comida que comemos, mas o espiritual é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você quer ser forte espiritualmente? Realize a obra que o Senhor colocou para nós fazermos. Ide e pregai toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai a toda a criatura. Isto fortalecerá. Você não será mais um crente fraco, medíocre em sua fé, pois você se manterá sempre firme, se continuar sempre fazendo o ID de Deus, alcançando vidas para Cristo, intercedendo, orando, lendo e buscando ao Senhor nas suas sagradas escrituras, conhecendo a verdade do Senhor. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão deles, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aleluia. Temos que ter compaixão dos nossos semelhantes, irmãos. Se não tivermos empatia, se não tivermos amor, se não tivermos carinho e nos deixarmos levar por situações do dia a dia desse mundo, ficamos frios, gelados, congelados mesmo, e podemos nos tornar hipócritas da fé. Misericórdia, Senhor. Vindo à igreja e orando por um povo abatido sem Deus, sofrendo sem Cristo, e nós mesmos não fazendo nada em relação à mudança dessa realidade. Irmãos, se nós não buscarmos ter uma fé com obras, a nossa fé é vã. Ela é vã. A salvação é pela fé. Mas a partir do momento que você tem a salvação, você tem que ter empatia pelo seu irmão. Você tem que ter empatia ao próximo. Se você não consegue amar o seu próximo, e eu perdi isso, eu não estava amando meu próximo. Eu clamava ao Senhor: Senhor, eu quero amar o meu próximo. Senhor, eu quero falar do Senhor. Senhor, eu preciso amar o próximo para poder falar do Senhor, porque se eu não conseguir amar o próximo, como que eu vou falar do Senhor? Vai ser uma utopia, vai ser uma hipocrisia. E não é isso que nós precisamos viver. Não é isso que Jesus queria que nós vivêssemos. A seara é grande, e como a semente chega ao seu ponto de ser colhida, praticamente pede para ser ceifada, colhida e cuidada. Existe um povo que está sofrendo, clamando para ser resgatado, acolhido e cuidado pelos braços, pelas mãos de Cristo. E você e eu, todos nós, somos os braços e as mãos do Senhor nessa terra. Ele quer te usar. Ele quer te fortalecer. Ele quer que você saia da estagnação e comece a caminhar, pois aonde pisar as plantas dos nossos pés, abençoado será. O Senhor é contigo, varão e varoa de Deus. Façamos o ID de Cristo. Saiamos de nossas casas, do nosso aconchego. Vamos abrir as nossas bocas para pregoar o Deus vivo que servimos e cremos. O Deus que liberta, o Deus que restaura, que cura e que transforma. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu nesta noite.
Então, irmãos, a seara é realmente grande e poucos são ceifeiros. Queira você ser um ceifeiro, Senhor, um apregoador do Senhor. Porque quando você apregoa, você está plantando. E quando você ceifa, você está colhendo as vidas para Cristo. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Vá lá dê um like lá, curta essa mensagem, né? Transmita para todos aqueles da sua rede social que você conhece. E espero que o Senhor tenha falado contigo através dessa palavra, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus esteja tocando o seu coração e de todos aqueles que escutarem essa palavra, em nome de Jesus. Amém? A paz.